Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e Sportviseu.com. Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez o convidado é Jorge Paiva, treinador da formação do Paivense. Desde já, mais uma vez, agradecer a disponibilidade para mais uma entrevista da semana e, como estamos em final de temporada, começávamos por aí, faz um balanço positivo da passagem do Paivense por esta temporada, por esta época. Ainda não terminou, não é? Mas a verdade é que estamos numa altura que já se pode fazer um balanço. Na totalidade dá positivo, mas já que é o principal e aquilo que nos norteou desde o início, atendendo às condições em que ia começar este campeonato, com equipes, muitas equipes, 5 equipes que vieram da terceira nacional, antevia-se um campeonato mais competitivo, mais forte, apesar de serem 3 equipes à partida, com a possibilidade de serem mais uma equipe, seria certamente um campeonato competitivo e como tal tentamos trabalhar de forma a aparecer no campeonato, conseguimos a parte principal, que era a manutenção. Essa foi conseguida a 8 jornadas de fim, portanto aí diz tudo na forma como nós temos estado, de uma forma muito séria de cantar o campeonato. A partida para este campeonato, toda a gente, antes do campeonato começar, com o términos da terceira divisão nacional, apregoava-se que era realmente um campeonato muito competitivo, que ia ser muito competitivo, que ia ser difícil. As equipas, em termos pontuais, que iam chegar ao fim muito juntas, mas acabou por haver uma disparidade, essencialmente no primeiro lugar. Acho que foram douradas as expectativas criadas para este campeonato. É como tudo, quando nós elevamos demasiadas expectativas, até num filme ficamos dessa forma. Chegamos ao filme e há quem veja o leão e desista, vai imediatamente embora. Mas no cômputo geral acontece e fazendo uma análise por fora daqueles que na verdade entraram neste campeonato para tentar a subida de divisão, não se prepararam devidamente, poderá não ser um aspecto organizativo, mas é mental, um aspecto mental não se prepararam bem, pensando às vezes por baixando um escalão que não há a nível competitivo. Eu posso dizer que baixei vários escalões, apareci neste campeonato há uns anos novamente, e a minha cabeça era sempre de competição, nunca passou disso, é sempre de competição. E talvez mentalmente as pessoas não se prepararam, talvez mais os jogadores não se prepararam, porque havia equipes que estavam cá nesse campeonato e tinham tanto valor ou mais valor que aquelas que andavam nas competições mais chegadas acima, nomeadamente da terceira nacional. Se há alguma coisa de positivo trouxeram, temos que ter a noção que trouxeram alguma coisa de positivo. O São Pedro Sul trouxe positivo, o Verde Fernando trouxe positivo, o Mortágua trouxe bastante positivo e talvez o Parada numa situação de agonia por questões administrativas, talvez. A gente amiga que eu gostava de ver lá fora destas andanças da aflição, mas que certamente outras também, outra gente amiga também está na mesma situação e como tal, aqui sou imparcial que o melhor não consiga ficar. Mas apanhando a pergunta de início, curaram-se as expectativas, talvez tenha acontecido, mas muito por culpa própria daqueles que baixaram a divisão, não por aqueles que estavam cá, porque os orçamentos podem ter baixado, mas não baixaram assim tanto. Portanto, há exigência orçamental, por aquilo que eu conheço, e nomeadamente de determinadas equipes tinham que aparecer no campeonato de uma forma mais forte e mais capaz. O Movimento é uma apreciação corretíssima. O Movimento apareceu forte e já foi uma equipe que a época passada ficou em terceiro lugar, claudicou no último terço do campeonato. Não apareceu e quando nos jogos decisivos não conseguiu no último terço do campo no último terço do campeonato ganhar esses jogos e como tal a equipa animicamente foi abaixo. Esta época reforçou-se e nós conhecemos perfeitamente quem se reforça com um jogador como o Binaia tem que ter parecer. Depois aparece o Luís, um jovem do Serrancelho, um jogador impetuoso, muito forte, bem musculado, que aparece e ajuda imenso. Um ou outro jogador, que é o caso do Serrilha, um belíssimo finalizador, um bom goleador, e aparece propriamente favorito, super favorito até nesse campeonato, e categoricamente dominou o campeonato. Eles merecem o nosso elogio de todas as equipes que jogaram. Foi a melhor equipa que defrontou ao longo deste campeonato? Sim, os resultados dizem como tal. Nem que não o fosse, teríamos que prestar essa homenagem, mas eles em campo justificaram essa qualidade. É uma equipe que tem uma forma de jogar. É uma forma de jogar curiosa, Não é muito normal na terceira idade aparecer uma equipa a jogar desta forma. É uma equipe que não tem desenhado um sistema de jogo. É criado entre os jogadores um modelo de jogo que na verdade os levou a ganhar superioridade. E esta pontuação disto tudo, adivinhava-se a subida do movimento, tal e qual como há 2 anos aconteceu com o Mortágua, dominado de uma forma de tal maneira categórica
que os adversários que ficaram atrás devem sentir alguma desilusão, nomeadamente aqueles que tinham obrigação de lutar por este campeonato. Mas a forma curiosa, como eu estava a dizer, é que os jogadores trocam a bola entre eles, é pela posse de bola que fazem o seu modelo de jogo, vão criar situações de ataque e depois, na verdade, em lances individuais fazem a diferença. Tem finalizadores de grande qualidade. É o caso do Miguel, é o caso do Binaia, é o caso do irmão do Ivo e é o caso de Serrilha, que são jogadores exímios. E depois eu tenho um menino, que esse sim, residente do Moimenta da Beira, que é o caso do Kiko, um menino de grande qualidade, que também ajuda neste ramalhete de qualidade. Portanto, acho que ganhou e subiu de uma forma correta. E, na sua opinião, qual das equipas que podia ter realmente feito um campeonato melhor, aqueles que falamos aí, aqueles que são os da Europa, como chamou no domingo, gostava de se meter na Europa, há ali alguma equipa desse grupo que tenha isto costuma muitas vezes a gente estar a falar uma entrevista, porque as pessoas vão nos ouvir, e muitas vezes se não interpretarem bem, têm a noção de que estamos a fazer uma crítica, mas nem de perto nem de longe. Não há que beliscar, nem eu tenho a intenção de beliscar minimamente a qualidade desses treinadores, dessas equipes. São jogadores são treinadores já com méritos, e com muitos méritos. Já se viram N de equipes e estiveram muito bem, e as suas carreiras desportivas falam para eles próprios. No entanto, há determinados, e costuma-se dizer, só sabe as coisas do convento quem está lá dentro, um bocado assim. E, portanto, há coisas que nós por fora não conhecemos e não sabemos as razões, o porquê, porque é uma lesão do jogador importante que nós desconhecemos. Na verdade, vocês fazem papel ímpar na forma como divulgam estas divisões, e nomeadamente as vossas zonas. Mas depois há determinadas pequenas coisas que é a lesão de um jogador, nós não sabemos. Enquanto nos jornais desportivos semanais e diários, nós sabemos imediatamente quem é que joga, quem é que não joga, quem é que está em dúvida, quem não está em dúvida. Isso vai limitando as equipes. É um castigo de um jogador que, na verdade, não pode ser substituído. Eu estou-me a recordar, por exemplo, o caso do Sato. O Sato, estou com alguma vontade a falar de Sato, a gente amiga, o Carlos Agostinho é um belíssimo treinador, é um homem de créditos firmados, é um rapaz que treinou na segunda divisão vários anos, na terceira divisão vários anos, subiu de divisão da terceira para a segunda, somos poucos a conseguimos isso, não é? Somos poucos. É um rapaz que tem imenso gabarito para estar nisto, e qualquer coisa que eu possa fazer, parece que estou a fazer-lhe uma crítica, mas nem de perto, nem de longe. É verdade que o Carlos Agostinho entrou e a equipe dele com determinado propósito de atacar também a segunda divisão, independentemente de tudo isto, tinha jogadores com algum valor, mas depois há determinados métodos de treino que às vezes o jogador pode não encaixar com os nossos métodos de treino, em situações normalíssimas, mas que há lá qualidade, há muita qualidade, que há qualidade na parte técnica e na parte daquilo que eu plantel, existe, e o Sátão podia-se ter chegado um bocadinho à frente, e em determinada altura deu essa sensação. Depois houve uma situação ou outra que talvez não tenha acontecido. São questões muito próprias e muito do grupo, e penso que o Mortágua, o Castro Daire, e nomeadamente o Sato, são equipes que poderiam ter chegado mais à frente em relação ao Moimenta da Beira, deixaram esticar demasiado o Moimenta da Beira. Outras certamente que estarão frustradas pelo campeonato que fizeram, nomeadamente o São Pedro Sul, talvez alguma frustração pelo campeonato que fizeram. O Oliveira de Frades, não conheço bem os mediantes do Oliveira de Frades, à partida parecia-me uma equipe que quis apostar, sensivelmente pelo meio do campeonato fez um reforço, porque achou que estava em dificuldade, porque a tabela classificativa foi ocupada durante muito tempo pelo São Pedro Sul e pelo Oliveira de Frades. E em determinada altura houve um reforço, e o reforço esse que resultou, nomeadamente com a vinda do Franco, penso eu que foi a vinda do Franco, que melhorou, preencheu o ego daquele plantel, foi melhorando, apareceu mais na frente, mas depois não conseguiu. Mas é verdade, hoje conversando com os responsáveis do Oliveira de Frades, o Oliveira de Frades diz-me que está a fazer uma aposta nas camadas jovens, correto, se esse é o princípio está correto. Portanto, é verdade que o Castro Daire tinha um plantel que tinha pano para mangas, mas é verdade também que o Moimenta da Beira está um bocadinho distante em termos de plantel e soluções em relação aos nós todos, mas está mesmo distante. Falamos aí em Carlos Agostinho e no Sátão, por ser uma das vozes que tem falado muito na situação dos 4 treinos e não dos 3, os 4 treinos podem melhorar a qualidade e a competitividade do campeonato, poderá passar por aí, comunga da mesma opinião? Olha, eu tenho essa opinião porque sou extremamente competitivo e os meus treinos são dinâmicos e têm que ser dinâmicos, senão não consigo chegar a lado nenhum. Eu falava porque diz ele que durante os 3 dias não consegue preparar os jogos como se fosse com 4. Olha, em desabafo eu disse aos jogadores de Sátão, porque eles lamentam-se às vezes de uma situação de outra, amizades que existem, normalmente vários deles foram meus jogadores e não há um lamento sequer em relação ao treinador deles, pelo contrário, tenho admiração por ele. Acontece propriamente isso, o que o Carlos Agostinho diz, eu assino por baixo, completamente por baixo. O que é que nós vamos fazer em 3 treinos? Muito pouco. Eu digo aos meus jogadores, nós defendemos determinadas dinâmicas de treino.
e há princípios de treino. Eu não posso estar a treinar 3, 4 princípios de jogo, não posso. Eu não posso, nem devo atropelar esse princípio de jogo. Eu tenho que trabalhar progressivamente e tenho que saber trabalhar a minha equipa até ela aparecer no momento certo. E eu tenho que estar a dar demasiada informação que depois pode baralhar e baralha os meus jogadores. Esta é uma verdade muito crua. Mas como é que nós podemos aliciar um miúdo que, na verdade, ganha 200 euros e que se desloca de Vila Real para aqui para vir a um treino ou a 2 treinos por semana, como é que podemos aliciar? Há equipes, na verdade, e há clubes, na verdade, que podiam e deviam treinar 4 vezes por semana. Esse sim. E eu acho que aí passa muito por isso. Porque só quem não conhece o treino e não está à vontade de administrar o treino, e quem não faz uma planificação da época, e quem não faz propriamente um trabalho correto durante a semana, é que na verdade tem medo disto. Porque quem sabe o que está a fazer não tem absolutamente medo nenhum, sabe que está correto. E o Carlos Agostinho, que está numa das situações, eu me desculpo o meu Carlos Agostinho, só falar a última vez que vou falar no nome dele, porque é um exemplo também para esta divisão. É um exemplo para esta divisão. Deixa-me só acrescentar, para não perder o raciocínio, eu falei no Carlos Agostinho, foi das últimas pessoas que, em termos de entrevista, nos falou no assunto, mas há outros treinadores no distrito que defendem mesmo. E esta é uma verdade. Nem que seja um treino de recuperação, o atleta aparece muito mais forte durante a semana e muito mais forte ao domingo. Ora, se nós trabalharmos nos nacionais em 4 vezes por semana e as nossas equipes debitaram determinada qualidade física e qualidade de jogo, nós estamos perfeitamente à vontade para conseguir perseguir esse jogo. E um atleta, quando vem da terceira escala, habituado 3 vezes por semana, a ganhar de uma forma principesca para aquilo que faz durante a semana, é muito relutante em relação àquilo que pode dizer à direção. Eu só quero treinar 3 vezes por semana. E os diretores deixam-se levar por isso. Isto está muito mal para eles. Porque os orçamentos são demasiado elevados para aquilo que se trabalha. No geral, note bem, no geral. Eu não quero ser aqui um contrassenso quando eu disse, mas está a dizer como é que vamos aliciar um atleta? Por 200 euros é difícil, mas nós sabemos perfeitamente que há clubes que não pagam 200 euros, pagam muito mais do que isso. E como tal, também fazer por isso. Se nós exigimos à associação, se exigimos aos árbitros, se o público exige ao treinador, o treinador tem que exigir ao atleta, que é para ser correspondente do espetáculo. E mediante aquilo que nós temos, se temos campos com qualidade, hoje temos relvas sintéticas, hoje temos relvas naturais, hoje temos campos com dimensões, o 105 por 68, que de certa forma já está a invadir a nossa associação. Há necessidade de ter qualidades físicas, que é para o espectador agarrar o espectador, já que a concorrência é tal, a televisão faz de tal maneira a concorrência, que hoje todos os clubes da distrital, mas a nível nacional, pagam imenso pela frequência de assistência ao treino. Você já percebeu isso? Às vezes está a fazer um relato e olha para a massa associativa, você está à vontade. Em alguns campos há tanta gente que você, quando está a fazer uma crítica para um jogador da casa, tem dificuldades. Não é só você, é você, o Jorge Posteiro e outros mais, todos tinham dificuldades. Portanto, sabemos perfeitamente disso, dos meandros do futebol. Portanto, há necessidade de provavelmente levar as coisas mais sérias. Como? Não está preparado o distrito para esse... Olha, para aquele salto que se imaginava que com o fim da terceira, isto vai acabar a terceira, passa para a divisão nova e vamos ter aqui um campeonato, mas o distrito não estava preparado para isso. O ano passado falamos desta situação aqui e a verdade é que chegamos a esta conclusão. Nós todos estávamos à espera de um campeonato competitivo, ele ficou de certa forma melhor, não só porque não atingiu o nível competitivo que estaríamos à espera, mas a verdade é que chegamos à conclusão que as equipes da terceira nacional que baixaram, quase todas elas treinavam 3 vezes por semana, penso eu, com exceção do Mortágua, do Penalva do Castelo, por conhecimento próprio, que treinava 4 vezes por semana e era uma equipe extremamente competitiva. É porque tem escola, o Penalva do Castelo tem escola, toda a vida deles treinaram 4 vezes por semana, toda a vida, e o melhor, os anos do Penalva do Castelo, o historial do Penalva do Castelo são os campeonatos nacionais, e ocasionalmente veio à distrital, e como tal, isso diz alguma coisa, porque é que eles andam sempre lá em cima. É evidente que cabe mesmo às pessoas de São Pedro Sul, Beira de Frade, Mortágua, e todos esses clubes, como na verdade Penalva do Castelo, Sado, todos esses, cabe a esses implantar este sistema e levarem de arrasto outros mesmos clubes, levarem de arrasto, porque é assim que chega lá. E a crítica que eu fiz à Federação Portuguesa de Futebol, mantenho, é por uma razão muito simples. Criaram um fosso entre os campeonatos nacionais e distritais difíceis de serem ultrapassados, muito difíceis de serem ultrapassados. O investimento é de tal maneira que é o caso de muitos que devem ter feito um investimento muito forte para conseguir permanecer e estar na luta pela permanência daquela divisão. Quando se fosse, a triagem era feita de uma forma correta, a adaptação da terceira divisão e a segunda B. Várias vezes falamos nisso também. Em vez de haver X clubes da terceira nacional com tanta série,
recolhiam a metade das divisões, aumentavam certamente cada série e aí o nível era competitivo e os hábitos de treino iam progredir. Porque muitos dos jogadores pensam que assim é difícil chegar à primeira divisão nacional. Mas nós também já falamos na época passada. Jogadores como o Licá começaram na terceira nacional. Jogadores como o Éder começaram na terceira nacional. Jogadores como o Gonçalo começaram na terceira nacional. E foram lá em cima. Jogadores com qualidade apareceram lá em cima. Desta vez é muito mais difícil acontecer. Portanto, os hábitos todos, a Federação também tem culpa nisto. Temos que fazer o diferencial entre distrital e nacional. Foi cavado um fosso muito maior. Daí alguma desorientação, de certa forma, alguma frustração de treinadores com qualidade e não conseguirem impor os seus métodos de treino porque não têm tempo para fazer. E a leitura feita às vezes por diretores que não têm conhecimento de treino, não têm conhecimento de treino, nem de jogo. Isto é cruel, e ninguém quer chamar ninguém de burro, mas pura e simplesmente é falta de conhecimento. É uma situação totalmente diferente. Começa a ouvir-se muita voz dizendo que o dirigismo não está a acompanhar a evolução do futebol, tal como os jogadores e como os técnicos. Essa pergunta que você me faz, temos de ter cuidado a responder. A carolice impera, mas impera de tal maneira. Se não é através do dinheiro, é na dedicação. E nós, se quisermos fazer escola em termos de dirigismo, é difícil. Normalmente, os presidentes são pessoas que trabalham, e ao fim do dia dedicam-se ao clube. O que nós precisávamos, na verdade, era uma estrutura, que os clubes tivessem uma estrutura e essa mesma estrutura funcionasse. O edifício clube, este que eu estou a falar, e por isso é que vocês me estão a entrevistar, toda a pirâmide do clube eu conheço como é que ela teria o seu desenvolvimento. Nós vamos tentar... Hoje é um dirigente. Hoje o treinador tem que fazer grande coisa e está sujeito a determinadas coisas, por isso não posso dizer que eu treino sozinho. Tenho o meu adjunto que é jogador, que é o Alexandre, onde fazemos em simultâneo a planificação, onde fazemos o plano semanal de trabalho e desenvolvimento daquilo que vai ser a nossa ação durante a semana, mas depois, pura e simplesmente, eu tenho que tomar conta de tudo. E mais alguma coisa. Para quê? Para poupar dinheiro à direção. E admito que fazer a direção põe um elemento a trabalhar de uma forma correta, temos o nosso roupeiro, temos o nosso massagista, trabalhamos à vontade, com alguma qualidade, temos organização e sabemos orientar segundo estes princípios, mas aquilo que nós pretendíamos, aquilo que nós queríamos era muito mais do que isto. E deixar à vontade o dirigente, que era para ele, na verdade, captar verbas não é fácil, meu amigo, não é nada fácil. E este clube é exemplo disso. Já falei consigo algumas vezes. Tem determinado montante, não só tenho que falar dele, mas assim a direção tem determinado montante, onde é só 50% desse orçamento é a Câmara Municipal, dá como em todos os lados, dá. São 32 mil euros. 32 mil euros. Este clube tem 3 camadas. Tem tudo em dia e normalmente dá saldos positivos no fim do ano. É um bom exemplo, dá saldos positivos no fim do ano. E isto para acontecer até chegar, e posso dizer que o pai, falei 50%, porque é tudo contabilizado. E para se ganhar 50% na massa associativa num universo como a Vila Nova de Paiva, onde tem 5.500 habitantes, só que nós temos uma situação de certa forma favorável. O nosso horizonte de clube é mais alargado do que propriamente o Conselho, já que simpatizantes de outros a proximidade de outras terras, de outros conselhos, faz com que se consiga captar algumas verbas pela parte da direção e daí dizer que são excelentes diretores, note bem, uma dedicação exemplar. São pessoas que nos dedicam, nos dão tudo aquilo que podem. Tiram horas à família para se dedicarem a nós, para, de certa forma, projetar o clube e projetar a terra. E não posso fazer essa crítica desportiva, porque na verdade eles têm desconhecimento do jogo. Mas de vez em quando também, esta é uma verdade, que há a esperteza saloia que não deixa trabalhar ninguém, que é aquele diretor que pensa que sabe tudo e mete-se em tudo e não deixa trabalhar. Portanto, o que acontece na verdade é que os diretores que estão devem ser apoiados, mas tudo o que é o grosso e a forma de preencher e de organizar os clubes, estamos aquém disso, isso aí estamos. E aqui é que a escola de dirigismo está a falhar um bocadinho. É na forma como todos os anos vão permanecendo os diretores e devem-se aconselhar com os treinadores que na verdade eles confiam, são treinadores que na verdade têm escola, que sabem o que querem e conseguem projetar e estruturar os clubes de forma a que eles consigam prescindir desses mesmos diretores, porque a semana é extremamente terrível. É terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado e é domingo. Mas só treinam outra vez. Não, mas as camadas jovens têm que sair e têm que treinar sempre. Repare bem, isto é extremamente difícil. Ouvimos ao longo da temporada dizer que ainda no domingo tive a oportunidade de o entrevistar e onde me disse que gostava de ter ficado lá em cima
que é a comida da Europa. Sabemos que teve dificuldades a iniciar esta época, temo que o mesmo se possa repetir na próxima temporada. Eu, conversando com gente do futebol aqui de Vila Nova de Paiva e fora até, diziam que Vila Nova de Paiva tem sempre aquele grupo que à última hora conseguem fazer o trabalho e acha que isso é mais um ano a passar pelo mesmo? Tantas vezes o cão trabalha à fonte que um dia fica lá, não é? É um bocado assim que poderá acontecer. Todos nós temos a noção que os elementos de Vila Nova de Paiva é uma das coisas boas que nós temos em Vila Nova de Paiva, na verdade, o atleta tem que sentir o clube, fazemos isso. E mesmo o jogador, quando vem de fora, nós obrigar, entre aspas, acarinhamos-lo, damos-lhe condições e queremos que ele permaneça durante muito tempo. Por isso é que ele é escolhido com determinados critérios, não passa por acaso. E então, posso dizer que o Tol, o nosso guarda-redes, está cá há 4 anos, mas houve outros jogadores que ficaram por aí, casaram e ficaram cá. Há esses exemplos. E como em todas as terras tem, mas nós temos estes exemplos que são flagrantes. E vocês sabem que somos 90 e tantos por cento, somos 97% dos elementos do plantel de cá. E noutras épocas fomos 99% e noutras épocas fomos 100%. Portanto, e isto diz alguma coisa. Na verdade, quando um atleta se sente acarinhado pela massa associativa e, de certa forma, e também por todo o grupo de trabalho, ele permanece, é paciente, e aguarda um pouco mais. Sabemos disso, nós sabemos perfeitamente. Ao fim de cada época, as coisas não têm sido tão fáceis como se passa para o lado de fora. A direção tem imensa dificuldade, às vezes, para renovar com os jogadores, porque todos os clubes que estão aqui à volta tentam pescar. E é essa parte sentimental que é o grande obstáculo para eles saírem. Tem sido essa parte. Na parte monetária, tem sido o segredo. É o segredo, provavelmente, de toda a gente, não é o meu. É o segredo de todo o clube. E quando nós fazemos formação, porque eu cheguei a ser treinador de juvenis e de séniores, de júniores e de séniores em simultâneo, não é bem? E quando fazemos essa formação, fazemos questão de lhe passar estes valores. O Paivense só deixamos em última instância. De outra forma, ficamos. E não é por acaso, há sensivelmente 6 anos, foram os jogadores que se transformaram em diretores. Foi autogestão. E conseguiram a permanência, que eu penso que foi um feito inédito. E arrancou-se tudo na última semana, como já somos quase os eiros e os eiros nesta situação, arrancar na última semana. E temos criado muitos dissabores. Não há vontade de estar num campeonato ao mesmo nível que os outros. E às vezes, e se há pessoas que dizem que o Paivense é um clube simpático, que apresenta sempre um nível competitivo médio e que, na verdade, dificulta imenso a vitória dos outros, nós sabemos que é isso que pensam de nós. Nós não queremos só isso, nós queremos muito mais do que isso, porque acho que temos alguns valores que estão ao nível dos melhores dos outros. Eu tenho 2, 3 jogadores que estão ao nível dos melhores de qualquer equipe desta divisão, e mais, tenho 2, 3 jogadores que se podem projetar a níveis de campeonatos nacionais completamente à vontade. Eu tenho noção disso. São jogadores que já saíram e não conseguiram a projeção porque não foram aproveitados ao melhor nível, porque está lá potencial. E não falei porque isso, para mim, eu estou à vontade para falar disso, porque já projetei imensos jogadores de distritais nas nacionais e sei o que é que estou a falar. São questões de opções, são questões de trabalho, são questões de aproveitamento, que já está mais uma vez numa questão de estar a buscar isto, é uma questão de, talvez, de tato e de sensibilidade naquilo que é futbolisticamente falando. E, portanto, esta questão do Paivense aparecer na questão da Europa tem a ver muito com a forma como nós começamos as épocas. Tem muito a ver com isso. Apesar de, note bem, se nós olharmos a todos esses clubes, esses plantéis que foram falados, eles na verdade têm mais soluções do que nós têm. Só que a nossa dedicação é forte, é muito forte. Você vê um jogo do Paivense, normalmente depois de todos os jogadores a correr. Eles dedicam-se, eles vão até a exaustão, eles vão até aos limites. É mesmo, se houvesse uma fórmula mágica, podia ter a certeza que é força, dedicação e no fim, esforço máximo. Mas máximo elevado, sei lá quantas vezes. Vamos ter Jorge Paiva na próxima temporada aos comandos do Paivense? Às vezes quando fazemos, normalmente é uma pergunta da praxe, e eu digo isto sempre para as pessoas. Quando nós dizemos sim, parece que nos estamos a oferecer. E nós somos pessoas que estamos no futebol há tanto tempo e que não queremos impedir as pessoas de optarem da melhor forma. O clube está cá, está aqui, alguns fazem assim, não é? O clube está aqui, o evidente está cá, é a minha terra, dediquei-me a isto. Todas as vezes que saí e disse para as pessoas que saía só para campeonatos superiores, não me interessava muito para sair para campeonatos inferiores, e eu posso dizer que muitos clubes me convidaram em toda esta zona. São pessoas amigas, são pessoas que acham que eu tenho algum valor nestas questões, estão atentas uma vez, outra vez não estão atentas, acham que a gente vai melhorar, e todos somos bons quando estamos a chegar. E todos somos maus quando partimos. Isto não sou eu que vou sair, vou fugir da regra, não também. E portanto, à partida, a gente
Dizer que estamos disponíveis, estaremos sempre disponíveis, mas não estamos disponíveis de qualquer forma, como é evidente. Temos de estar disponíveis como gente séria, temos de estar disponíveis como pessoas que também gostam, que se dedicam às coisas. Mediante este princípio estaremos, certamente, mas nunca nos oferecendo neste expresso, nem nunca fechando a porta, note bem, nem nunca fechando a porta também a outros clubes. Entre clubes conversam comigo, entre clubes, às vezes, tiramos dividendos na forma como o falamos, apesar de muitas vezes nem chegamos à negociação. E a verdade é que eu fui treinar um clube à Distrital. Vim da Segunda Nacional, fui treinar à Distrital com o máximo dos prazeres, sem complexo nenhum, porque achei que estava bem. E foi a minha opção na altura, sem problema nenhum, sem arrependimento nenhum. Foi o caso do Movimento bem, onde fui lá treinar um ano que para mim foi bom, muito bom. A nível social, espetacular. Criamos amizade em todos o que é. Fizemos crescer o clube. Infelizmente o clube no ano seguinte baixou de divisão e nós saímos. Não foi por nós termos saído, foi por certa forma não terem o cuidado e o tato na forma como se tinha que preencher o plantel da forma correta, mas depois no ano seguinte, felizmente, passado 2 anos, subiram a divisão e hoje estão bem projetados e para a minha felicidade estão projetados a grande nível. Na última entrevista que tivemos a oportunidade de fazer aqui, fez algumas críticas em termos de organização, principalmente à utilização de equipamentos e falando na bola, a bola continua a ser a mesma. Sabe que essa da bola levou-nos longe, assim, levou-nos longe, mas muito longe mesmo. Nós qualquer dia somos engenheiros mecânicos na forma. Mas é que é uma opinião que depois começou a ser unânime e que nesta altura as pessoas falam não e da forma como... Se eu quisesse fazer o boneco televisivo era esta altura que eu levantava a gola, não é? Era esta altura que eu levantava a gola. E podia dizer mais ou menos isto, é que na verdade muita gente me aborda antes dos jogos. E eu não tinha a noção, porque vocês estão a fazer esta filmagem, eu se vir uma vez é muito, não vejo mais. Olho para o espelho quando tenho que pentear, eu não gosto muito mais disso, porque faz-nos mal, faz-nos muito mal. Faz-nos muito mal. Começamos em vez de andar, começamos a voar e isto faz muito mal. E eu já tenho idade suficiente para aceitar as coisas com naturalidade. Mas muita gente me aborda antes dos jogos a falar da bola, você tinha razão. Digo, mas tem razão, porque vocês não fazem uma exposição como nós fizemos? Façam da mesma forma. Não há necessidade, mas nós tratamos mal as pessoas da associação. As pessoas da associação tiveram uma opção, mas a culpa é dos clubes, não é de mais ninguém, é só dos clubes. Esta é que é a verdade. Foi aprovado em Assembleia, foi proposta aquela bola, foi apresentada e disse esta é a bola e ninguém disse nada. Acabou. É evidente que tudo aquilo que está lá em baixo, na plateia, são pessoas que não têm conhecimento da bola. Tem que ser nós, e no fim da entrevista vou-lhe mostrar uma bola com qualidade. E aí você vai ver logo a diferença, logo o tato vai ver logo a diferença. Mas temos que ser nós, os técnicos, de certa forma, a aconselhar os diretores para eles mudarem. E eu fiz questão de dizer à nossa direção, e com um jogador meu, fizemos uma exposição capaz, técnica, com desenvolvimento técnico, com defesas, porque ali justificava-se o porquê, mas a maior justificação é olhar para a televisão e ver que aquelas bolas não andam lá. E eu disse e continuo a repetir, em 1980 eu jogava com bolas melhor que estas. Em 1980 eu tinha 20 anos com bolas melhor que estas. E hoje os campos requisitam outras bolas, então mas isto é tão importante. E depois lá vem outra vez a questão, mas é igual para os dois lados. Eu digo, não, é mau para os dois lados. Eu repito as frases, é mau para os dois lados. Estes atletas, eu tenho atletas que têm uma capacidade de remate muito boa, mas eu tenho outros atletas que têm dificuldade a um passe a 10 metros. Com essas bolas eu vou melhorar o rendimento deles. Com essas bolas eu vou melhorar o rendimento daqueles que rematam melhor. Mas eu estou a ver outros plantéis com belíssimos rematadores. Mas excelentes rematadores. Onde quem vai entrar em deve ser o guarda-redes, mas o guarda-redes adapta-se. O jogo, pode ter a certeza, sobe na ordem mínimo 20%. E você relatar vai ter que se desenvolver muito mais. Vai ter que ter argumentos, vai ter que ter adjetivos para conseguir estar a relatar todo o movimento da bola. E que isto agora vai... Não. Isto não vai entrar em 75 rotações. Vai entrar com normalidade e você vai começar a ver o jogo com outra qualidade. Mas isso eu garanto. E se alguém defende esta bola, é ignorância pura. E eu aviso para aqueles que na associação defendem esta bola. Eu aviso que não é uma intimidação, é um aviso. É ignorância pura. Se tudo isto fosse verdade, o Real Madrid jogava com estas bolas. Se tudo isto fosse verdade, na Champions jogava-se nestas bolas. Se tudo isto fosse verdade, as seleções distritais de Viseu, quando iam a Lisboa, jogavam com esta bola. Se tudo isto fosse verdade, os campeonatos nacionais de iniciados jogavam com esta bola e não jogam com esta bola. Então, mas a bola é extremamente cara. Isto é problema dos clubes.
Isso é problema dos clubes, não é problema da associação. Não é a associação que tem que se intrometer a comprar e a vender bolas. São os clubes. Deem, na verdade, a dica. Qual é a bola? Provem a bola. É essa. Uniformizar a bola, correto. Corretíssimo. Uniformizar a bola, está correto. Agora dizer, obrigatoriamente esta bola, não. Eu se tenho dinheiro para ter um Porsche, eu não vou andar 2 cavalos. Obrigar-me, isso é ditadura. Eu não acredito nisso. E cá está mais uma questão técnica, que há determinados treinadores que têm conhecimento disso, que ficam enervados, ficam chateados, porque querem, na verdade, estabelecer a diferença de treino de um para o outro, e não conseguem. Mas há uma coisa que é certa, vai melhorar toda a gente. Eu vou-lhe só dar um exemplo. Aquela gente, o Frade está com ótimas condições de trabalho, ótimas. E são pessoas muito minhas amigas, e eu tenho um prazer enorme em falar com elas. Quando chegamos, normalmente a visitar as instalações e mostrar a rouparia espetacular, a rouparia da Oliveira de Frades espetacular, com condições que há clubes na primeira divisão nacional que eu duvido que tenham aquelas condições, espetacular. E bolas, sacos de bolas da Nike e salveiro da Adidas. E eu disse, então, mas não nos deixam jogar com elas. O que é que acha? Isto é lamentável. O Penalva do Castelo tinha uma forma correta de estar com bolas. O Sátão tinha uma forma correta de estar com bolas. O Tarouquense tinha uma forma correta de estar com bolas. O Paivense alinhava nas melhores bolas. E, certamente, que todos os outros clubes, e alguns que eu desconheço, o caso do Mongualdo, certamente também tem a sua escola de futebol, e tem o habitué dos campeonatos nacionais, com que a gente queira os melhores materiais. E não nos deixam. E eu, quando falo nesta questão das bolas, viro meio a louco. Dizem que eu sou louco porque, na verdade, por desconhecimento. Sabe, isto é terrível, mas sabe que isto é terrível? Isto é terrível, não é? Isto é terrível. A gente está a discutir coisas que os outros afirmam-nos com pés juntos, que eles é que têm razão. E eu disse, oh meu Deus do céu, como é que é possível ter que aturar isto? Mas pronto. Muito bem, para terminarmos esta nossa conversa, algo que queira acrescentar, deixo os microfones abertos para fechar esta nossa conversa com algo que tenha ficado por dizer. O que tinha ficado por dizer é só em relação à bola aqui. Se normalmente nós fazemos isto, a profundidade e a largura do jogo, a largura do jogo é dada através, o jogador que dá através daquilo que é mais importante, que é a bola. E nós, com uma bola que não tem aerodinâmica nenhuma, temos dificuldades. Temos a amplitude e a profundidade, temos dificuldade. E treinamos determinados princípios de jogo. Nós não conseguimos, não chegamos lá. A gente quer, mas não consegue chegar lá. Eu tenho jogadores que me fazem uma mudança de flanco, e você contra o São Pedro do Sul viu isso, a minha equipa a mudar de flanco. Variava o jogo, tombava a bola para o lado direito e de repente variava o jogo para o lado esquerdo. E fazia isto com alguma frequência, que é o tal movimento basculante que se fala muito, e que alguns falam e não sabem o que é que quer dizer, mas felizmente há outros que sabem o que é que quer dizer. E então, quando a bola está para circular, em passe longo, em dar largura ao jogo, porque é assim que apanhamos em contrapé, trabalhamos isso, sabemos o que estamos a fazer. Com esta bola só tem 2 ou 3 jogadores que não conseguem fazer, que os outros ficam pela intenção. E eu digo, boa, que ficaste pela intenção. Quando chega lá, eu digo, mas é possível? Você viu ontem o Rio Ave num posicionamento corretíssimo. É excelente. O trabalho semanal é excelente. O Espírito Santo fez um trabalho excelente. Minuciosamente estudou o Benfica, achou que a forma que tinha era dar uma zona de pressão, definiu uma zona de pressão com os seus atletas, definiu os jogadores importantes na circulação de bola, na transição, não deixou o Benfica fazer transição forte, e então, quando caçava a bola, normalmente com pressão sobre o portador da bola muito forte, galgava logo os primeiros passos, os primeiros metros em muita velocidade sobre um corredor, imediatamente jogava a bola para o lado contrário, e você viu aquele miúdo Pedro Santos ir em cima do defesa esquerdo do Benfica, corta para dentro, dá um pau na bola e uma grande defesa do Ogalá que tira o primeiro gol. Mas depois aconteceu isto com relativa facilidade na forma como até o primeiro gol do Benfica. Repara bem a forma como eles conseguem com um bom material fazer isso. Mas nós fazemos, mas desculpa, vamos lá defender as distâncias, nós também conseguimos fazê-lo. Vamos lá defender, nós também conseguimos fazê-lo. Nós também queremos fazê-lo. Não estamos aqui por acaso, ou pensam que nós temos medo também de trabalhar ao melhor nível? Não temos, não. Mais o gabarito daqueles que dizem que dão custo de formação em Viseu, até deviam estar contentes pela forma como eu estou a falar, e outros que querem falar e não têm coragem de o dizer. Eu, como sou desempoeirado, completamente desempoeirado nesta situação, nem tenho medo de não ter nenhum contrato para o ano, falo completamente à vontade. Como eu sou amigo daquela gente da Associação de Futebol de Viseu, sabem que eu estou com a melhor das intenções para fazer progredir todo mundo. Porque nós temos que ter orgulho na nossa associação. Melhorou imenso. E é isto as minhas palavras para dizer. Melhorou imenso, as questões melhoraram. Menos casos este ano na associação, menos casos. Não foi fácil numa jornada de intempérie onde tantos jogos ficaram
por realizar, ter que colocá-los outra vez no calendário, já que tem que terminar em determinada altura. Não é fácil esta situação. E com o esforço, pode haver uma crítica ali, mas é com o esforço que chega lá. E tudo correu normalmente. Um caso penal de árbitro aqui, outra ali, mas faz no cômputo geral um campeonato ameno nessas questões. Isto é progressão. A forma como os árbitros se dirigem a nós, não é normal. O Jorge Paiva em 2 anos não foi castigado nenhuma vez. Isto é uma situação. Isto diz alguma coisa, na verdade, não diz. Há tato, há trabalho. O Conselho de Arbitragem, propriamente tem os professores de arbitragem, e o pai tem muito que se diga nesta situação. É um homem que, na verdade, trabalhou imenso com ele, na forma como os informava e na forma como decorre um jogo de futebol, na forma como não temos de tirar um jogador, sacá-lo logo na primeira questão, manter os intérpretes lá dentro, falando com aqueles que, na verdade, estão excitados do jogo, movimentam no jogo, de certa forma, excita-nos, e temos que conversar com as pessoas, primeiro conversar com elas e depois não está mais para o lado de fora. E é nestas situações que tudo melhorou. Então, se melhorarmos naquelas questõezinhas que é o rei da bola, que tanto nos dá a fazer entrevista, não é? Tudo vai pelo melhor e nós progredimos. Se melhorarmos os 4 treinos, nós progredimos. E por que não? E por que não? Vamos lá, vamos progredir, porque nós temos aqui gente. Temos de ter orgulho aqui de fazer. Nós olhamos para o Académico de Viseu, achamos que o expoente máximo e o Tondela do nosso distrito. Mas olhamos para o Académico de Viseu e vemos, na verdade, poucos jogadores de Viseu. Nós queremos mais jogadores de Viseu. E por que não? Porque há jogadores. Nós tivemos de internacionais. Olhamos para o Porto e vemos lá Lica. É com orgulho que as pessoas de Viseu olham para o Lica. É um pano completamente esticado. É um orgulho para todos aqueles que na verdade, que são do distrito de Viseu. E queremos mais isso. Portanto, no cômputo geral, a entrevista vai mais de acordo com isso, o desenvolvimento do nosso futebol distrital. E cada um dará a sua dica, certamente. E a formação, quando muitas vezes a associação fica mais uma vez, a associação às vezes faz formações aqui, ali, além, e terá que fazer muitas das vezes também isto. Alguma das vezes é falar acerca do futebol do distrito. Chegar ao fim de um campeonato, convidar treinadores, técnicos, dirigentes, imprensa, e falar acerca dos problemas para melhorarmos sucessivamente e chegarmos lá, porque nós queremos futebol para muito mais. Hoje as localidades como Vila Nova de Paiva, São Pedro Sul, Beira de Frades, Meta da Beira, Nova de Castelo, as coisas não estão fáceis para nós. Há desertificação, nomeadamente aqui no meu conceito. É um conceito que, de certa forma, tem uma forma muito própria de viver. Quando o Passos do Coelho disse o melhor, ou pode dizer, é emigrar, em Vila Nova de Paiva já lá estavam. Hoje está a acontecer, você vê menos gente este ano. A grande razão é que pagam o livre trânsito e vão para a França, vão para a Suíça e vão para a Alemanha trabalhar. Está a ver? Veja bem isto. E, na verdade, nós precisamos do futebol. Nós precisamos do futebol local. Porque todos nós pagamos por isso, eu estou na área comercial e nós damos conta que restauração, cafeteria, hotelaria, nós damos conta da desertificação. Portanto, todos nós temos que conjugar esforços para todas as pequenas atividades, que vai desde o futebol, ao rancho, outras coisas mais, até à jardineira, vai para tudo que é lado, até chegarmos lá, melhorar e minimizar tudo aquilo que são as dificuldades atuais. Muito bem, ficamos por aqui com esta entrevista da semana com o Jorge Paiva. Estaremos de volta numa próxima oportunidade. Mais uma vez agradecer-lhe a sua presença. Um abraço, até para a semana.